Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, para quem é novo ou nova aqui no canal, eu sou Giovana, sejam muito bem-vindos ao meu canal Minha Vida Entregue a Deus. Bom, no vídeo de hoje, como vocês provavelmente já viram aí pelo título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a vontade de Deus. Eu espero muito que esse vídeo seja edificante para a tua vida e que esse vídeo te auxilie na tua caminhada cristã. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. A gente vê lá em Romanos 12:2 que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então a gente lendo isso, a gente já percebe que a vontade de Deus ela é melhor do que as outras vontades. A nossa vontade pode até parecer boa aos nossos olhos, mas a de Deus é infinitamente melhor. E muitas vezes a gente traça alguns planos, algumas metas, alguns sonhos, alguns objetivos para a nossa vida e às vezes esses planos, esses sonhos, esses objetivos não são os mesmos que os de Deus. Aí às vezes a gente traça essa coisa, às vezes a gente quer alguma coisa que é da nossa vontade e aí a gente vai e pergunta para Deus: Deus, isso é da sua vontade? O Senhor, esse meu desejo, esse meu anseio é da tua vontade? Isso é para acontecer? Isso é da sua vontade? O Senhor aprova? O Senhor concorda com isso? E muitas vezes Deus diz não. E aí quando Deus diz não, nós nos frustramos, porque a gente estava tão ansioso para aquilo e às vezes quando Deus diz não, nós nos entristecemos, ficamos tristes pela resposta de Deus. Mas como a gente viu em Romanos, como está escrito na Bíblia, a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, às vezes, não é o melhor de Deus para a nossa vida. A gente aprende que nós temos que desejar e esperar sempre o melhor de Deus. Quando chega alguma coisa, a gente tem que perguntar para Deus: Deus, é da tua vontade? Esse é o melhor para minha vida? E se Deus disser não, a gente tem que ter sabedoria e confiança nele de que o melhor ainda está por vir. Além de confiar no Senhor, como a gente viu no vídeo passado sobre confiar no meio do processo da espera, nós também temos de confiar que a vontade dele vai ser muito melhor do que aquilo que a gente estava querendo. Aquilo que a gente queria era a areia diante do que Deus está preparando para nós. E às vezes a gente fica tão aflito com o não de Deus, mas às vezes o não de Deus naquele momento que a gente está pedindo tal coisa vai valer muito a pena. Você vai olhar e falar: meu Deus, ainda bem que eu não trilhei o caminho errado. E às vezes uma coisa que eu vi, uma frase que eu li e que eu levei para minha vida, que eu li ano passado, 2022, no perfil de uma amiga minha, é que às vezes não, é melhor a dor da espera do que a dor de decisões erradas. Então é melhor você sofrer, você sentir um pouco de dor por ter que esperar mais um pouco do que a dor de você ter tomado aquela decisão naquele momento com aquilo que você queria e se arrepender mais tarde. Então é sempre melhor você decidir viver a vontade de Deus. E é tão lindo, eu acho tão lindo você se preocupar de estar fazendo a vontade de Deus. Ano passado, as minhas amigas falaram assim: olha, e é tão lindo você estar se preocupando de estar fazendo a vontade de Deus. É tão lindo você perguntar a Deus: é isso? Essa é a sua vontade? Esse é o seu desejo para a minha vida? E se Deus responder não, a gente seguir os caminhos deles. Vamos criar uma situação, um exemplo? Por exemplo, você está querendo muito uma coisa. Agora, não vai ser de uma pessoa que foi na hora, né? Que decidiu viver a vontade de Deus na hora. Vai ser uma pessoa que decidiu seguir o seu próprio caminho. Vamos criar uma situação? O sol foi embora. Enfim, vamos criar uma situação. Digamos assim, você está querendo muito uma coisa. Seja um bem material, uma vaga em um curso, uma casa, um relacionamento. Você está buscando muito algo, você quer muito essa coisa. Só que você ainda tem o cuidado de se perguntar, de orar e perguntar para Deus:
buscar uma resposta de Deus para saber se essa coisa que você tanto busca, se essa coisa que você tanto quer é da vontade de Deus. Então você se preocupa de perguntar para Deus: Deus, essa é a sua vontade, esse é o melhor de ti para a minha vida? E aí Deus responde. E digamos que Deus respondeu não. E aí essa pessoa entendeu, ela ouviu a resposta de Deus, ela sentiu que Deus lhe respondeu. Mas ao invés de ela seguir o caminho de Deus, ao invés dela, como eu posso dizer, cortar pela raiz, ela decide continuar, ela decide seguir pelo seu próprio caminho. E ela vai e engana a si mesma, dizendo que não, pode ser que seja da vontade de Deus, eu posso estar errada. Mas sabendo que Deus disse não, ela decide continuar. E aí ela continua, e aí aquela vontade, aquele desejo de ter aquilo só aumenta. Digamos que ela já está vivendo aquilo que ela queria, mas aí ela continua. E aí até que um certo ponto, digamos que ela fala assim, pera, Deus já me respondeu. Deus já me disse que não, essa não é a minha vontade para você. Ele já me respondeu dizendo que não, esse não é o melhor que eu tenho para você. Coisas grandes estão por vir. Os meus planos são maiores que os seus. Os meus pensamentos sobre ti são pensamentos de paz, pensamentos de fazer prosperar, não de fazer mal, não de te causar dano. Meus pensamentos são para que você tenha o fim que você espera. Esses são os meus pensamentos. Estes são os meus planos para você, são maiores e melhores que os seus. E ela cai em si, ela fala, meu Deus, essa não é a vontade de Deus para minha vida. Eu preciso parar, eu decido a partir de hoje seguir a vontade de Deus para minha vida. E eu te digo que se você fez isso, se você conhece alguém que fez isso, se você é a pessoa que decidiu viver a vontade de Deus, saiba que você tomou a melhor decisão. Saiba que você talvez tenha sido difícil, porque às vezes é difícil viver a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer tanto esse algo que quando Deus diz não e quando nós decidimos seguir o caminho de Deus, o processo de se desapegar daquele desejo, daquela vontade é um pouco complicado, é difícil, às vezes leva um pouco de tempo, às vezes dói decidir viver um caminho de Deus e não aquele que você tanto desejava, porque às vezes é frustrante você querer tanto algo e no fim você não conseguir obter. Mas saiba que se você optou pela vontade de Deus para sua vida, você não vai se arrepender. Como a gente viu no vídeo anterior, existe um processo e você não vai chegar no propósito sem antes ter passado pelo processo. E o processo de espera, o processo de você esperar pela bênção de Deus chegar na sua vida, às vezes é complicado, mas ele vale a pena, porque durante esse processo, durante essa jornada, durante esse deserto, vamos se dizer assim, você vai amadurecer, você vai aprender, você vai amadurecer, você vai se fortalecer. Né? E enquanto você espera, você tem que se apegar a Cristo, você tem que entregar o seu coração nas mãos dele, para que o seu coração não venha se romper, para que a sua vontade não venha conflitar com a de Deus, porque às vezes a nossa vontade vai sim conflitar com a vontade de Deus, porque às vezes a nossa vontade não vai ser as mesmas que Deus, às vezes os nossos planos não vão ser os mesmos que os de Deus, mas Deus está sempre conosco e Ele sempre tem um caminho melhor para nós trilharmos. E eu te falo com convicção que o caminho de Deus é o melhor. Então decida por viver o melhor de Deus. Decida por viver os caminhos que Deus tem para você. Decida viver a vontade de Deus para a sua vida. Por mais que o processo de você negar o seu desejo, negar a sua carne para viver o desejo de Deus, a vontade de Deus seja complicada, por mais que ela possa ser complicada, por mais que ela possa ser dolorosa e difícil, passa. Tudo passa. E Jesus, entregue as suas aflições, entregue os seus anseios, coloque tudo nas mãos de Cristo, que o mais Ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te diz hoje, entregue nas minhas mãos, que eu vou cuidar disso.
Busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se firme na minha palavra hoje, sabe? Busque a mim hoje, que a sua bênção está chegando, a sua bênção vai chegar. Não tenha medo, não desconfie de mim, não seja incrédulo. Vai chegar, a sua oração foi ouvida. Eu ouvi a sua oração e eu estou preparando. Às vezes eu não estou preparando algo para você, às vezes eu estou preparando você para algo que já está preparado. Às vezes Deus está te preparando nesse meio tempo, nesse processo de espera entre você estar aqui e a sua bênção, esse processo de espera até você chegar na sua bênção, até a sua bênção chegar até você. Você precisa confiar. Deus diz, confia em mim. Às vezes Deus está te preparando, às vezes porque Ele pode ter assim um pouco de... porque Deus, Ele conhece tudo, irmãos. E às vezes Ele sabe que se Ele te entregar nesse momento que você está pedindo, talvez você se desvie dos caminhos dEle, talvez você não esteja preparado para viver o novo de Deus. Então, nesse meio tempo em que você espera, se prepare, pois a bênção está chegando. Confie em Deus. E não confie lá em Provérbios diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há caminhos que parecem certos, mas podem levar à morte. Então, às vezes, aos nossos olhos, os caminhos que nós traçamos para a nossa vida parecem bons, parecem ótimos, mas eles podem levar à morte, levar à morte espiritual. E Deus sabe disso, Deus sabe que esses caminhos que nós trilhamos podem nos levar à morte. Por isso Ele diz, filha, isso não é da minha vontade. Esse ainda não é o melhor que eu tenho para a sua vida. E aí você diz, nossa Deus, mas... E Deus diz, filha, confie em mim. Apenas confie em mim. Então eu te digo hoje para você entregar o seu coração nas mãos de Deus, para você entregar a sua situação nas mãos de Deus, para você entregar o seu desejo, o que você tanto quer nas mãos de Deus e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, como eu disse anteriormente, às vezes viver a vontade de Deus é dolorosa. Assim, não que seja dolorosa viver a vontade de Deus, não. Eu digo o processo de você negar a sua carne, de você negar aquilo que você tanto queria para viver o melhor. Às vezes esse processo de negar a si mesmo é doloroso. Mas quando você se entrega verdadeiramente nas mãos de Deus e você confia que Ele tem o melhor para a sua vida, é incomparável você estar vivendo a sua vontade. Quando você para refletir que aquilo que você queria não chega nem aos pés da vontade de Deus para a sua vida, você fica, ainda bem que Deus disse não. Ainda bem que Deus me disse não, porque seria muito pior eu ter escolhido as coisas erradas. A dor da decisão errada teria sido muito pior da decisão da espera, da decisão de ter negado a minha carne. E quando você, nesse processo de espera, você confia em Deus inteiramente, confia no Senhor de todo o seu coração, quando você se dedica nos caminhos de Deus, nesse tempo, você se sente mais leve por ter escolhido viver a vontade de Deus. É uma coisa assim inexplicável, um sentimento de leveza tão incrível, um sentimento de liberdade. É simplesmente incrível viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus para a sua vida é a melhor coisa, eu tenho certeza. E eu posso te afirmar que viver a vontade de Deus é a melhor coisa. Então não tenha medo de viver a vontade de Deus para sua vida. Às vezes você já sabe, às vezes Deus já te respondeu, mas você está aí enganando a si mesmo e dizendo que eu acho que pode ser. Olha, não deixe que as coisas ceguem os seus olhos. Abra os seus olhos para que você possa ver. Sabe? Deus tem o melhor para a sua vida e a vontade de Deus, ela é melhor, ela é maior, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não se deixe levar para o seu próprio caminho e não siga o seu próprio caminho, porque vai ser pior depois. Você se desagarrar depois é mais complicado, então siga os caminhos de Deus. Irmão,
Siga o caminho de Deus. Eu posso te afirmar com toda certeza, com toda a convicção do mundo, que a vontade de Deus ela é melhor e ela é maior, ela é perfeita, ela é ótima. E não há coisa melhor do que viver a vontade de Deus para a nossa vida. Então, às vezes Deus já te respondeu, mas você está enganando a si mesmo dizendo que talvez seja só coisa da minha cabeça e o meu coração, não tem nada a ver. Mas às vezes é a resposta de Deus. Às vezes Deus já te respondeu e você está dizendo que não. Mas ore bastante. Eu digo para você orar bastante, porque para fortalecer um relacionamento com Deus, para você criar intimidade com Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Às vezes a resposta que você está tanto buscando está na Bíblia. Às vezes a resposta que você está buscando tanto, às vezes está na oração que Deus vai te responder. Então ore, leia a Bíblia, jejue e busque a Deus verdadeiramente, inteiramente. E primeiramente, acima de todas as coisas, busque Deus, busque a sua palavra, porque o resto Ele fará. E no tempo certo a sua bênção vai chegar. E não importa quanto tempo demore. Porque é no tempo de Deus, e o tempo de Deus ele é perfeito. E tudo acontece no tempo certo. Eclesiastes 3, tudo acontece no tempo certo. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-lo prosperar e para dar o fim que esperais. Então, os pensamentos que Deus tem a vosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de te fazer bem, pensamentos de você viver assim o melhor. Porque Deus não disse que nossa vida aqui na Terra seria fácil, mas Ele disse que Ele venceu o mundo e que no final tudo valeria a pena. Mas Deus, Ele ainda tem o melhor para nós aqui. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele vai cuidar de tudo. E não tenha medo de, isso vai demorar. Ore. O que eu tenho para te dizer é ore. O tempo todo, ore, seja vigilantes, não deixe o mal te cegar, te ensurdecer. Esteja sempre orando a Deus, buscando a vontade de Deus, porque no final você vai valer a pena. No final, quando você chegar no propósito, você vai dizer assim, realmente, Senhor, valeu a pena esperar para viver a sua vontade. E é isso, gente, misericórdia, o vídeo já deu 19 minutos. Enfim, gente, é isso, eu espero que Deus abençoe sua vida grandemente e que Deus use pessoas, Deus fale grandemente com você, que Deus, ele se mostre, assim como posso dizer, que Deus te dê sabedoria, entendimento e discernimento para quando você lê a Bíblia, para quando Deus responder, você saber, sim, Deus respondeu que sim, Deus respondeu que não, para que você tenha esse discernimento de discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E quando Deus responder, não finja que não ouviu, não finja que Deus não respondeu, não vá pelo seu próprio caminho, não siga a sua própria vontade, porque vai ser mais difícil depois. Então decida viver a vontade de Deus agora. Atende o seu chamado. Se o seu chamado é para pregar, pregue. Não tenha medo, tenha fé. E se você tem medo, vai com medo mesmo, pois Deus vai te honrar. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe grandemente vocês. Um abraço virtual. Eu quero dizer que eu tô muito feliz. Essa paisagem maravilhosa, esse sol, gente. Deus está com você. E Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus está presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Basta você diminuir o volume do mundo, diminuir o volume dos problemas e aumentar o volume da voz de Deus, que você vai conseguir ouvi-lo. Mesmo que você não esteja ouvindo a voz de Deus, busque Ele. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Então busque profundamente Deus. Procure profundamente viver a vontade de Deus para sua vida. E vai ser uma bênção. A sua vida vai ser assim, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor viver quando você estiver vivendo a vontade de Deus para sua vida. Eu garanto que o processo de espera pode ser difícil, mas quando você chegar no propósito, você vai ver o quanto esperar valeu a pena. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te dê assim fé para você esperar
Que Deus te dê confiança para que você confie em Deus, confie nele. E é isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E é isso, galera. Um beijo. Eu tô com a blusa que a gente fez hoje. Eu vou deixar isso aqui nos créditos finais, porque, gente, eu não posso não falar dessa blusa que eu fiz com as minhas primas. As mangas, elas que fizeram aqui. E aqui é a data de hoje, né, que a gente fez a blusa. Ai, minha perna. E aqui são as nossas mãozinhas. E aqui tá escrito A Silva, que todas nós temos Silva no sobrenome. Aí tá escrito aqui As Silvas. E as nossas mãozinhas, que são 4 mãozinhas. Enfim, eu tô muito feliz por estar vivendo a vontade de Deus pra minha vida. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que viver a vontade de Deus pra minha vida é muito melhor do que viver os planos que eu tinha traçado, os planos que eu queria, as coisas que eu queria. Eu vejo hoje que valeu a pena decidir viver a minha vontade. Por mais que eu tenha escolhido isso tarde um pouquinho, valeu a pena a dor, o sofrimento de ter decidido desconciliar com a minha vontade. Pode ser difícil, vai ser difícil largar a sua vontade, negar o seu desejo para viver a vontade de Deus, mas eu te garanto que vai ser melhor. É isso. Um beijo, que Deus abençoe grandemente sua vida. E tá tarde, né? Já falei bastante. E eu espero que Deus fale com você grandemente, profundamente, que Deus toque seu coração com essa mensagem, amém? Um beijo, tchau!